De uma família de 8 irmãos, né? Algumas das minhas irmãs estão aqui. E casei. O meu esposo já tinha sido casado 2 vezes, ele tinha 3 filhos. Nós tivemos 2 filhos e tivemos uma vida normal, cheia de problemas, cheia de momentos bons, momentos ruins, acho que como todo casamento. Mas não é nessa parte que eu quero me deter. O que eu quero me deter hoje com vocês foi o que aconteceu comigo desde a pandemia. Alguns aqui já conhecem a minha história, mas quando começou a pandemia, foi todo aquele susto, aquele pavor, o medo do desconhecido. E nós ficamos realmente assustadas. Minha mãe morava de frente à minha casa, e eu e meu irmão cuidávamos dela. E era todo cuidado com ela por conta da pandemia. E quando foi no dia 4 de dezembro, eu levei minha mãe ao médico porque ela estava um pouco cansada. E quando chegou no hospital, qual foi a minha surpresa? Ao descobrir que minha mãe estava com Covid. Minha mãe tinha 85 anos. E ali foi aquele tumulto, foi o chão desabou. Minha mãe foi internada, ficou 8 dias no hospital sem UTI, depois ela precisou de UTI. Ao todo ela ficou 35 dias entre internada e UTI. E ela veio a falecer no dia 9 de janeiro de 2021. Aí ficamos sem chão. Foi muito difícil. Minha irmã veio de São Paulo, ficou aqui comigo, e foram momentos difíceis. Mas creio que quem dá a vida é Deus e quem tira é Ele. O ciclo da vida se cumpre. E assim entendi que se cumpriu na vida da minha mãe. Não aceitamos, mas passou. Então fiquei muito abatida, porque como eu cuidava da minha mãe todos os dias, todo dia de manhã eu ia lá fazer o café dela, botava o café dela, à tarde eu ia, dava o banho dela, hidratava ela todinha. Madá está aí, que está aqui comigo, Madá sempre fazia isso comigo também. Então minha mãe era aquele bebê que eu cuidava, de uma forma toda especial. Então quando ela partiu foi muito difícil, e eu fiquei assim, realmente arrasada. E por conta disso que aconteceu, meus filhos, Júnior, Patrícia, Júnior, que é filho do meu esposo, não é meu filho do ventre, mas é meu filho do coração. E às vezes a gente não precisa gerar filho em ventre, né? A gente gera no coração. E Júnior é um desses. Rafael, meu outro filho, Júnior, todos eles, vamos viajar, que a senhora precisa se distrair. E nisso eles programaram uma viagem. Eu não queria ir, mas todo assim, mas vamos. Meu esposo forçando a barra, vamos. Eu fui para Fortaleza com eles. E a gente passou lá uma semana. E neste processo, Manuel estava com Covid já, pegou Covid, Madá também pegou Covid, e eu também estava com Covid, só que eu não sabia. E a gente viajou junto. Nessa viagem nós pegamos Covid, eu, meu esposo e meu filho. E voltamos. Eu já estava e eles pegaram. Já voltamos ruim. Eu já voltei bem ruim mesmo, cansada, tossindo muito. Fui para o hospital, meu pulmão já estava bem comprometido. Eu tive 75% do meu pulmão comprometido pela Covid. Nesse dia eu fiquei internada, fui, voltei, fiquei em casa. Quando eu cheguei em casa, meu esposo também com Covid, nós íamos os 3 para o hospital. Eu, meu esposo e meu filho. Éramos 3 atendidos de uma vez só. Uns ficavam medicados, outros vinham para casa, e assim, foram muitas idas e vindas. E passou. Eu fiquei internada 2 dias no Hospital da Unimed, em Caruaru. E na terça-feira, meu esposo foi no médico. Enquanto ele estava sendo atendido, eu tive alta na mesma hora e a gente voltou para casa junto. Quando eu cheguei em casa, encontro Madá numa cama, deitada, doente. Madá não estava mais com Covid, ela estava com sequelas da Covid. Rafael em outra cama que estava com Covid. E meu esposo lá, nós 4 arrasados. Aí eu saí do hospital, eu lembro que eu fui na cozinha, preparei uma janta rápida e servi a cada um deles e tomei uma sopa também. Até meu filho Rafael, eu lembro que ele me abraçou assim, disse: "Ô, velho, era eu que devia estar cuidando da senhora, a senhora que está cuidando de mim." E passamos. Quando foi na sexta-feira, Rafael não estava bem, e ele disse: "Mãe, eu vou para o hospital." Eu disse: "Vá, filho."
deixa eu ir com você, eu vou pegar minhas coisas. Enquanto eu entrei no quarto para pegar meu casaco, ele fugiu de mim, mandou o pai me segurar e ele não deixou eu ir com ele. Eu passei a noite acordada, chorando, porque ele não me deixou ir com ele para o hospital. E ele foi. No outro dia, 5 horas da manhã, ele me ligou e disse: mãe, eu vou ficar internada. Traga minhas coisas, tudo bem. Aí eu levei todo o material dele, ele ficou lá o sábado, onde entrei lá, como eu estava com Covid também, já era assim, cliente do hospital, já tinha muitas e vindas, então ele já me deixava entrar e sair. Eu entrei várias vezes, eu vi Rafael lá na urgência. E quando foi no sábado à noite, Rafael me liga de novo, diz: mãe, o médico disse que eu preciso de UTI. E aqui em Caruaru não tem UTI. Eu vou precisar ir para Recife. Eu disse: como assim? Aí eu fui batalhar por um UTI em Caruaru particular, de todo jeito eu não consegui. A gente tinha plano de saúde, mas eu não consegui. Rafael volta para a urgência, sai do quarto, vai para a urgência e fica o dia lá esperando para ir ser transferido para Recife, para a UTI. Quando vai para Recife, eu estava muito mal. Eu estava muito mal quando não conseguia ficar em pé. Eu passei o dia no hospital pela misericórdia. A gente querendo que eu fosse para casa, Patrícia querendo que eu fosse para casa, Emanuel também, e eu não, vou ficar aqui. Eu fiquei até a última hora com o Rafael. Entrei no quarto, na hora que a ambulância chegou, já eram as 10h30 da noite. Eu entrei lá onde ele estava, ajudei ele a vestir uma roupa, botei ele na maca, na UTI, na ambulância, e cobri ele, dei um beijo e me despedi. Porque não deixaram eu seguir até Recife por causa da minha condição. E essa foi a minha despedida de Rafael. Ele seguiu. Rafael era bem grande. Ele tinha 1,93 m, 100 e poucos quilos. E ele já estava usando 12 litros de oxigênio. E assim, foi bem difícil. O Patrícia e o Júnior foram seguindo ele. E disseram que foi horrível a viagem, porque toda hora tinha que parar e trocar nos hospitais o oxigênio, porque não dava. E o Rafael ficou internado na UTI. Eu fiquei em casa, meu esposo mal, fraco, ele mal, não conseguia andar. Eu disse: Marco, vamos para Recife. Ele não queria ir. E eu fiquei nesse impasse. Como eu vou deixar meu filho no Recife e como eu vou deixar meu esposo em Caruaru? Dividida. E eu lutei, Marco sem querer ir, relutando. Aí eu liguei para a Suelen, que é a filha dele que mora na Suíça, e disse: tu me ajuda. Meu pai não está querendo ir para Recife, eu não tenho como cuidar dos dois, um num lugar e outro no outro, no mesmo tempo. Só que eu achava que eu estava cuidando, eu estava precisando de cuidar. Eles que estavam cuidando de mim, eu achava que eu estava cuidando de alguém. E Suelen ligou para o pai e Marco aceitou. Eu sei que a gente saiu. Manuel dirigindo o carro, e às 5 horas da tarde a gente foi para Recife. Isso, o Júnior e Patrícia já tinham alugado um flat ao lado do hospital que o Rafael estava internado. E a gente ficou lá. Quando foi na segunda noite, quando eu cheguei, Patrícia já foi me levando para médico. E ficou no médico comigo, porque eu estava muito ruim. Eu fiz exame, aí deu realmente que eu estava com o meu pulmão muito comprometido, mas o médico me mandou para casa. Eu não conseguia dormir, a minha fala cortava. Mas mesmo assim eu fui para casa, ou para o quarto lá. Aí na segunda noite o médico me ligou da UTI. Disse: é a mãe de Rafael? Eu disse: sou sim. Disse: Rafael está bem, está realmente precisando de muito oxigênio, mas aparentemente está bem. E ele está pedindo para eu cuidar dele, para eu não deixar ele morrer, porque ele tem que cuidar da mãe dele. Desse jeito. Aí eu pedi o médico, mas para mim, Rafael estava bem. Na terça eu fui para médico, para vários médicos, e fiz vários exames. Nisso, Marco foi internado. Nesse tempo, enquanto Rafael estava internado, Marco foi para o médico, ficou internado. Marco estava muito fraco, ele não conseguia nem levantar. O médico proibiu ele de levantar da cama, ele não podia tomar banho, ele não podia fazer nada. Marco mal conseguia falar. E eu não podia ficar com o Marco porque eu tinha que ir para médico me cuidar. Então, o Sueli contratou uma enfermeira, e essa enfermeira ficou com o Marco no hospital, e eu ia no hospital em momentos. E eu voltava para ir para o médico, e eu atrás de notícia de Rafael, ligando, não consegui notícia de Rafael. Na quarta de manhã, na terça-noite, eu passei a noite orando, eu não dormi. Da terça para a quarta. Eu não dormi. A Manuel estava comigo, só estava eu e ele no quarto. E eu ficava debruçada na janela assim, eu não conseguia dormir, era uma angústia, eu não conseguia dormir, e eu orava.
Orava, só que eu não tinha força para verbalizar a palavra. Eu orava em espírito porque eu não conseguia falar, eu não tinha força para falar. E eu fui orando e umas 4 horas da manhã eu consegui dar um cochilo no sofá. E naquele cochilo no sofá eu tive um sonho. Emanuel entrando por uma parede, uma porta de vidro, todo espelhado, bem muito vidro, só que era Emanuel que entrava. E aquela cena assim, maravilhosa. Quando eu acordei, eu disse, meu Deus, Rafael foi entubado. Rafael foi entubado, eu fiquei naquela angústia, mas eu tinha que ir no médico, porque a gente tinha marcado um pneumologista e o hospital não dava notícia de manhã. Então eu fui no pneumologista com o Emanuel. Isso eu estou só resumindo, porque a gente foi muito em outros médicos, foi muito em outras urgências, foi muita coisa nesses 3 dias. E quando eu cheguei no pneumologista, que ele viu meus exames, minha tomografia, ele disse, como é que a senhora está fora do hospital? Como é que a senhora está andando? A senhora tem que estar internada agora. Vou lhe dar um documento. E a senhora tem que ir para o hospital agora. Se não quiser lhe internar, a senhora chame a polícia e pode vir aqui, porque a senhora precisa ser internada. Isso, Patrícia e Júnior, já quando eu saí de consultório, Patrícia e Júnior já estavam lá. Patrícia e Júnior já estavam lá me esperando, e a gente seguiu. O Emanuel seguiu no carro, e eu segui já com Patrícia e Júnior no mesmo carro, a gente foi para o hospital. Eu disse, antes de eu ser internada, eu vou passar no hospital, no Rafael Estado, porque eu quero notícia do meu filho. E eu segui para o hospital de Recife. Quando eu cheguei, me botaram numa sala e me deixaram lá sentada. E a Patrícia saiu, o Júnior saiu e eu fiquei com o Emanuel. E demorou e demorou. O Emanuel olhou para mim e disse, mãe, está acontecendo algo. Eu disse, vou levantar agora. Aí levantei e fui atrás. Quando eu cheguei, eles estavam tudo em pé assim no corredor. E eu disse, eu quero notícia do meu filho agora. Alguém me dê notícia do meu filho agora. Aí quando eu olhei para a Patrícia, eu estava chorando, gente, eu estava chorando. E eu fiquei sem entender. E me levaram de volta para o quarto, para a sala, e o médico baixou assim na minha frente e começou a me dizer que meu filho tinha partido. E assim, irmãs, naquela hora, que já recebeu a notícia dessa, sabe como é? Naquela hora eu rejeitei totalmente aquela palavra daquele médico, eu dizia, o que você não está dizendo? Você está louco? Ele, como é que ele está me dizendo uma coisa dessa? Isso é um absurdo. Como é que ele pode estar me dizendo isso? Eu só sei que eu tremia, me deu uma tremedeira tão grande, porque eu não conseguia, eu não lembro de muitos detalhes do que aconteceu naquele momento. Mas foi assim, eu rejeitei totalmente o que o médico falou, eu não aceitava. Eu não aceitava aquela notícia. Eu dizia, ele é louco, como é que ele está dizendo isso? Eu em pensamento dizendo, ele é louco, ele como está dizendo uma coisa dessa? Ele está louco. Eu só queria que ele só está à minha frente com aquela conversa. Mas, infelizmente, era só o que a gente quer, né? A verdade era outra. E na hora o Júnior olhou para mim e disse, e como é que a gente vai dizer a pai? Como é que a gente vai dizer isso a pai? Marco mal, ele não conseguia nem falar. E eu disse, eu vou dizer ao seu pai. E o Júnior olhou para mim e eu disse, eu vou contar para o seu pai. E quando eles me levaram para o hospital, eu cheguei lá e eu disse a Marco. O Júnior entrou comigo, Emanuel e Patrícia ficaram fora, eu entrei sozinha com o Júnior, a enfermeira estava do lado. Aí eu cheguei, dei um cheiro em Marco e disse, amor, eu preciso ir em Caruaru. Ele disse, fazer o quê? Falando bem fraquinho, fazer o quê? Eu disse, eu tenho que organizar umas coisas de Rafael. Agora eu assim, como eu estou aqui falando. Aí ele disse, o que foi? O que foi que aconteceu? Eu disse, Rafael nos deixou. Ele não está mais aqui conosco. Aí ele olhou para mim e disse, sério? Sério? Foi. Aí eu só vi a lágrima descendo e ele dizendo, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa foi a palavra que ele deu. E naquela hora eu larguei ele um pouquinho. E eu saí fora do quarto assim. Emanuel estava lá com Patrícia, eu acho, eu não lembro muito bem, eu sei que eu abracei Emanuel e eu cantei uma música. Foi a minha forma de chorar, porque eu não conseguia chorar. E eu cantei uma música, murmurei uma música. Aí eu sentei no quarto e fiquei lá sentada. E naquele momento, irmãs, enquanto eu estava ali sentada, veio na minha mente todos os versículos que vocês possam imaginar, que teve ressurreição na Bíblia.
Todos os versículos que houve ressurreição na palavra, passou assim um filme na minha mente. O filho da Sunamita, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro e tantas outras que a Bíblia não relata. E eu me lembrando de ressurreição, porque o Deus que eu creio, o Deus que eu conheço, Ele é Deus de ressurreição. Ele é o Deus que pode ressuscitar o morto espiritual e o morto de verdade, porque Ele tem todo o poder. Então, naquela hora, eu disse: Deus, você pode. Eu creio num Deus que pode ressuscitar. E na minha mente, Deus ia ressuscitar meu filho. Era isso que eu queria. E naquela hora, eu só queria que Deus não ressuscitasse, que aquilo tudo não passasse no pesadelo. E quando, nesse momento, Patrícia já tinha ficado no outro hospital, Patrícia me liga, diz: Lu, eles vão deixar você ver Rafael. Você quer ver? Eu disse: quero. E ela veio me buscar, acho que ela veio me buscar, porque assuntos assim, mas eu não consigo lembrar como que apagou. Alguém veio me buscar, me levou, Emanuel levou, não sei quem foi. Eu sei que eu fui para o hospital, vesti toda aquela roupa, mesmo com Covid, e lá eu vi Rafael. Eu vi Rafael de uma forma que eu não desejo nunca, mamãe desse meu filho. E ali eu abracei, eu chorei. Chorar, eu nem conseguia chorar. Mas naquela hora a funerária veio para pegá-lo. Como ele era muito grande, quando botaram ele no caixão, o caixão não fechou. E eu disse: pai, o caixão do meu filho não fechou. Isso eu falava em espírito. O caixão do meu filho não fechou. Você pode ressuscitá-lo. Você pode ressuscitá-lo, Senhor. Aí pegaram ele, botaram no carro de novo, o caixão não fechou. Eu disse: pai, o Senhor pode ressuscitar o meu filho. O Senhor pode ressuscitar. E naquela hora, Deus ministrou assim o meu coração de uma forma tão audível, mas parecia que eu estava ouvindo ele dizer: não é esta a ressurreição, não é esta, é a dos últimos dias. E naquela hora eu não conseguia chorar, porque a minha forma de chorar era cantando essa música. E eu abracei Patrícia naquela hora, e nessas horas sempre Patrícia que está comigo. E eu abracei Patrícia. E eu não conseguia chorar, mas eu cantei. E levaram meu filho. E a gente foi no apartamento, pegou as coisas, seguiu o carro e vinha embora para Caruaru. Isso foi numa quarta-feira, às 10 horas, 9 e pouco, a gente chegou em Caruaru. E já foi direto ao cemitério, porque já foi enterrado no velório. Aí foi rápido. Enterraram o Rafael. E uma cena que marcou a minha vida ali também foi o apoio da minha igreja. Porque quando soube, era culto de oração. E toda a minha igreja se fez presente. Aqueles que puderam entrar, entraram no cemitério. Quem não pôde, ficou com os carros tudo parados na porta do cemitério. E assim, irmão, talvez eu não sei quem estava lá, mas Deus sabe. Mas esse momento foi tão precioso para mim. Foi tão importante essa presença. Eu sabia que os irmãos estavam ali. E meu filho foi sepultado. Depois que ele foi sepultado, no outro dia eu volto para Recife e fico internada. Eu e meu esposo no mesmo quarto. No mesmo quarto, eu e meu esposo internado. Naquela manhã, acho que foi na sexta-feira, na quinta, na sexta de madrugada, eu não conseguia chorar, irmãs. Eu estava tão fraca que eu não conseguia chorar. Então, meu desabafo era pensar em dirigir no carro de Rafael, que ele tem um Jetta, e ele chega a uma velocidade bem rápida em poucos segundos. E eu me imaginava dirigindo aquele carro em alta velocidade. Ali era o meu choro. Era como eu conseguia desabafar de alguma forma que eu não tinha força nem para chorar. E naquele momento ali aconteceu algo tão extraordinário. Porque de madrugada eu não consegui dormir. E também eu não ficava chorando, nem me mexendo para não chamar a atenção de Marco, porque se eu me mexesse, ele me olhava. E ele estava muito cansado, ele precisava descansar. Nós ficamos assim, eu numa cama aqui e ele no outro ali de frente. E Emanuel quase vira o Zubim, que ficou aqui desse lado. Aí você está dizendo: Patrícia não estava? Patrícia voltou para Caruaru, porque minhas duas netas também estavam com Covid. Então, foram momentos assim bem difíceis para todos nós. Eu sei que ela queria estar lá comigo, mas ela também não podia. Estava a Lê, que está aqui, minha neta, e a Alice também. As duas estavam com Covid no mesmo tempo. E eu fiquei
Naquela madrugada eu acordei e veio à minha mente, irmãs, o primeiro dia que eu soube que eu estava grávida. E me veio a lembrança, a primeira mexida de Rafael na minha barriga. Me veio a lembrança cada mexida dele durante a gravidez, a barriga crescendo. Eu era magra e Rafael ficava assim, debaixo dessa costela, que eu não podia ficar assim. Eu tinha que ficar mais ou menos assim, que eu era bem magra. Eu só tinha uma barriga, parecia um... Eu tinha que ficar esticada, que Rafael nasceu 4,1 kg. E me fez lembrar, eu lembrei de todo o processo, eu lembrei do primeiro sorriso, eu passei um filme assim, desde que eu soube que ele estava grávida, até o último dia de vida dele. Eu lembrei dele mamando, segurando meu cabelo, enrolando, dele segurando um pé assim, quem é mãe aqui sabe que os filhos fazem isso. Então ali naquela manhã, eu lembrei tudo isso, e foi naquela hora, eu lembrei de passar uma mensagem para a Edmeia, e foi quando ela me ligou. Mas assim, eu revivi todos os momentos que eu passei com meu filho. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando o Salmo 89, versículo 89, eu tenho que abrir a Bíblia. Do 29 ao 30, eu acho que diz: se seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus caminhos, eu punirei com varas as suas transgressões e com açoite as suas iniquidades, mas jamais retirarei deles a minha bondade e a minha fidelidade. Quando meus filhos, Rafael tinha 16 anos, Deus me deu essa palavra, eu sustentei. Promessa de Deus, salvação na vida dos meus filhos. E eu digo, Deus cumpriu. Eu sempre orei dizendo ao Senhor, Senhor, meus filhos são seus. Meu filho está aqui, meu outro filho está aqui. E eu digo, Senhor, meus filhos são seus. Eu não gerei filho em meu ventre para povoar o inferno. Eu sei que Deus não quer isso para nenhuma de nós. Nossos filhos são herança e herança do Senhor. Nossos filhos são do Senhor. Antes de ser nosso, como a Bíblia pregou aqui ontem, eles são do Senhor. Eles nos concedeu para cuidar deles por um tempo. Eles não são nossos. Às vezes a gente acha que eles são nossos, que a gente tem que estar perto todo o tempo, cuidando todo o tempo. A gente acha que nós é quem cuidamos. Nós não cuidamos dos nossos filhos. Deus é quem cuida. Deus é quem cuida dos nossos filhos. E quem tem promessa de Deus, descansa, porque Deus vai cumprir. Se tiver de acordo com a vontade dEle, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus que cumpre o que Ele prometeu na sua palavra. Mas não para só aí. Mas nesse momento, eu gostaria de convidar Manu para cantar essa música que eu falei que eu cantava todo o tempo. Essa música reflete tudo que eu passei naquele tempo.
Mas, continuando, não parou por aí. Meu filho faleceu dia 17 de fevereiro. E depois que ele faleceu, eu fiquei em casa. Eu não tinha vontade de sair, eu não queria ver ninguém. Se chegasse alguém batendo na minha porta, eu ia para o quarto, eu não queria ver gente. Eu fiquei uns dias assim, não queria ver ninguém. Meu esposo, ficamos nós dois em casa, ele bem cansado. A gente, para tomar banho, eu tinha que tomar banho na prestação, porque eu tomava banho, ia para a cama, descansava para poder me vestir. Eu não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. Ele, a mesma forma, nós ficamos assim. Patrícia, Emanuel, Júnior, sempre lá em casa, dando suporte a alguns amigos. E eu não queria ver gente, só essas pessoas mesmo. Quando foi dia 14 de março, um domingo pela manhã, eu estava arrumando a minha casa, meu esposo estava lá assistindo, e ele disse: Lucilene, traz o oxímetro aqui que eu não estou bem. Eu corri, quando eu cheguei lá, ele estava, da cor disso aqui, branco, sentado na cadeira branca. Quando eu vi que ele estava sem vida, ele olhou para mim, suspirou e desmaiou. Eu enlouqueci, sozinha dentro de casa com ele, eu enlouqueci. Eu fiz massagem cardíaca bem rápida nele, fiz massagem, me desesperei. Eu sei que na terceira vez que eu estava fazendo a massagem, ele voltou. Quando ele voltou, eu fiquei desesperada. Eu não sabia se eu corria pedindo ajuda, se eu ia para a rua, mas eu tinha medo de deixar ele. Então, eu fiquei ligando para Emanuel, ligando para a Júlia, ligando para a Patrícia, e eu não via eles respondendo, só que eu conseguia ligar. Mas eu estava tão nervosa que eu não via que os meninos respondiam. Eu sei que rapidinho chegaram todos. Mas eu consegui pedir ajuda a uns vizinhos lá que era enfermeiro, e outro vizinho lá que me ajudou com ele. Aí, enquanto isso, a gente cuidou e estabilizou ele, chamou o SAMU, e meu esposo foi socorrido para o hospital. Dia 14 de março, que foi no domingo. Saiu ele na ambulância na frente, eu, Patrícia e Júnior atrás no carro. Chegando lá, ele foi atendido, foi para a sala vermelha, realmente ele tinha infartado. E foi necessário fazer o cateterismo de urgência. E ele ficou naquela preparação ali, tira a roupa, bota aquelas roupas tudo, preparando para uma cirurgia, para o cateterismo. E eu de frente à porta olhando para ele, vendo todo o movimento. Me entregaram a roupa, me entregaram as coisas dele, eu segurando, mas ele está lá. Quando ele saiu para ir fazer o cateterismo, entrar no centro cirúrgico, eu fui lá, dei um beijo nele, ele mandou um beijo para mim, e eu segui ele até o centro cirúrgico. Ele entrou mandando um beijo, dando tchau e fazendo assim. Entrou no centro cirúrgico. Eu fiquei, me ajoelhei muito só chorando. Passou uns 40 minutos, que era o tempo do cateterismo, e ninguém chegou, e uma enfermeira chegou lá, bateu no meu ombro, me sentou e me deu água. Em seguida, o médico chegou e disse: não conseguimos fazer o cateterismo. Eu disse: como assim? Ele disse: não conseguimos fazer o cateterismo. Eu disse: como assim? Ele teve outro e não resistiu. E dia 14 de março, meu esposo também se foi. Aí, eu fiquei sem chão, realmente. Porque num período de 60 dias, 60 e poucos dias, 63 dias, eu perdi a conta. Foi minha mãe, meu filho e meu esposo. E eu fiquei praticamente todos os dias em casa, feito louca. É horrível como eu estava me sentindo. E um dia eu estava no meu quarto e eu disse: Senhor, porque eu digo, como o Jó diz, antes eu conheci de ouvir falar, agora meus olhos te veem. E eu disse: Senhor, vem cá. Se eu ficar aqui desse jeito, ou eu vou ficar para sempre, ou como é que eu vou sair? Eu preciso sair daqui. E aí eu saí da minha cama, procurando força que não era minha, é dele. E eu fui para o banheiro, eu tomei um banho, botei uma roupa, e eu fui para a fábrica. Eu fui trabalhar. Eu não parei mais de trabalhar. Eu fui, eu busquei, eu saí daquele lugar. Eu não vou dizer a vocês, gente, eu perdi minha vida. Posso usar essa? Já perdi o óculos, agora eu perdi a Bíblia. O óculos vai
irmã. Por favor. Obrigada, Patrícia. Abacuque 3:17. Tem como colocar aqui, por favor? Porque os óculos dos outros realmente é ruim. Tá tudo tremendo. Ô, Lu, alguém quer ler para mim? Eu não estou enxergando, não. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, ainda assim me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então, é baseado nesta palavra de que esse é o meu versículo. Ainda que nada pareça provável, ainda que nada pareça que dê certo, a minha alegria é no Senhor. Porque quando tudo aconteceu, eu achei que eu não ia mais sorrir. Mas eu descobri que o motivo do meu riso não era o meu filho, não era o meu esposo, não era o meu outro filho. O motivo do meu sorriso é o Senhor. Ele é o motivo da nossa alegria. Porque se o motivo da sua alegria está firmado em qualquer outra coisa, você é a mais infeliz da criatura. Alegre-se no Senhor. Ele é aquele que merece ser louvado, adorado, exaltado, magnificado. Jesus, ele fez toda a diferença na minha vida. Agora, a gente tem que permitir que ele faça. Se eu tivesse lá deitada, prostrada, ele não teria feito. Eu me levantei, quem me conhece sabe, tem dia que eu estou mal, eu estou me arrastando, mas eu vou. Quando alguém como é que você está caminhando, é assim que eu me sinto, caminhando. Eu não paro. E a gente precisa caminhar. As dificuldades vêm, as lutas vêm, tudo vem para nos fazer parar. Mas quando a gente se coloca nas mãos daquele que tem todo o poder, daquele que nos conduz, daquele que nos guia, a gente segue, a gente vai em frente. E eu tenho seguido, irmã, as pessoas olham para mim e dizem, você é muito forte. Eu digo, eu não sou forte, porque eu sei a minha estrutura. Eu sei como é que eu me sinto cada dia. Mas eu sei aquele que tem me sustentado. É Ele que tem me sustentado, é Ele que tem me guiado, Ele tem me levado. Se eu estou em pé hoje, é porque eu tenho um Deus que cuida de mim, que me sustenta, que todos os dias me falta um abraço do meu filho. Você não sabe como é? E eu digo, Senhor, vem cá, me abrace. E ele faz isso. Então, é esse Deus. Quem não conhece ainda, busque esse Deus. É tão maravilhoso. É tão maravilhoso ter essa presença. Você não se sente só, gente. Hoje eu moro sozinha numa casa, mas eu não me sinto só. Ele precisa ser suficiente na minha e na sua vida. Ele precisa ser suficiente. Esse é o que a palavra que eu dei para vocês nessa manhã. Jesus, ele precisa ser suficiente para vocês. Se você está buscando em outra fonte, em outra coisa, por engano, busque na fonte. Essa fonte, ela jorra para a eternidade, para toda a vida. E essa fonte que encher as nossas vidas. Está abundante, está disponível. Só precisa buscarmos. Essa é a minha palavra nesta manhã. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero convidar as irmãs para abrirem a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. Vamos falar. Bem, qualquer mulher aqui vocês conhecem, não tem segredo, né? Graças a Deus, melhor assim. Gênesis capítulo 21. Vamos ler um pouco mais para ver o que Deus está falando
de nós para hoje. Vamos falar de uma mulher. Versículo 8 está escrito: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita esse escravo e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantando-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar. Ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Amém. Vamos ver essa mulher. No dia que Abraão chegou no Egito com Sarai, Abraão foi ao mercado escravagista comprar uma escrava para Sara. Não sei o quanto ele pechinchou, mas ele comprou uma escrava de nome Agar. Uma escrava naquela época não era uma empregada doméstica de hoje. Escrava era produto de consumo. A escrava tinha que engravidar e produzir escravos que poderiam ser vendidos. Era um bom investimento. Mas assim que ele comprou essa escrava, para começar, ela tinha que fazer tudo para a senhora dela. Ela era um objeto, ela tinha até que engravidar, se a dona permitisse e quisesse. Nesse caso, nós temos diante de nós que quando Deus chamou Abraão, Deus disse: deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Abraão tinha 75 anos. Sara tinha 66. Sara, os anos foram se passando. E cadê o descendente? Deus tinha dito para Abraão: em ti e na tua descendência. Mas cadê a descendência? Andaram armando e desarmando tendas pelo deserto de Abadã. Chega nos cavalhais de Manre, onde habitavam os cananeus. Deus disse: vai, Abraão, esta é a terra que sob juramento eu dou a ti e a tua descendência. Anda esta terra no seu comprimento e na sua largura, tudo que vês será teu. Ele viu tudo e viu fome. Desce para o Egito.
E depois de tudo o que acontece no Egito, agora ele volta de mãos vazias. Os anos se passando. A mulher, a princesa Sara, tinha o ventre aparentemente amaldiçoado porque ela era estéril. Uma mulher estéril, ela não honrava o marido, porque o marido não podia provar que ele era bom de fazer filho. E aí? Ela não honrava ele. E por isso, era muito difícil para Abraão ver tudo aquilo. Para que eu vou deixar? Não tenho herdeiro. Eu não tenho descendência. Para quem vou deixar? E quando ele volta do Egito, Deus encontra com Abraão. Só que Sara não estava lá, junto nessa conversa. E quando Deus fala com Abraão, Deus diz: ô Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Quando Deus disse isso para Abraão: Abraão, que mais poderás me dar, Senhor, se nem um filho tu me deste? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, um escravo nascido na minha casa. E Deus disse: não, Abraão, então será esse o teu herdeiro? Será um filho nascido de ti. Vem aqui. Levou Abraão lá fora e disse: agora olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes enumerá-las. Assim será a tua descendência. Se alguém puder contar as estrelas do céu, também poderá contar a tua descendência, que será numerosa como a areia que está na praia do mar. A Bíblia diz que Abraão creu nisso e chegou em casa. Com certeza ele falou: Sarinha, o Senhor encontrou comigo e me disse que o meu herdeiro não é Eliezer. Ele disse que é um filho nascido de mim. Sara tomou um susto. Abraão com 86, Sara com 77. Ela considerou o provável deste mato não sair coelho. Já passei pela menopausa, sempre fui estéril. Mas Deus estava dizendo a Abraão: lembra que quando eu chamei você, eu disse que é na sua descendência? Então, eu não desisto da minha palavra. Então, já que é um filho nascido de ti, pega a minha escrava, a egípcia Agar, deita-te com ela, para que se cumpra a vontade de Deus. Já viu Deus cumprir a sua vontade na sua decisão errada? Deus não mandou ele deitar com a escrava, Deus sabia que ele tinha uma esposa. Abraão não esperou Sara repetir. Depressa deitou-se com a escrava e engravidou num velho de 86 anos. Agora, a escrava. De onde ela era? Do Egito. Qual o seu nome? Agar. Só isso, escrava. Foi vendida. Se foi vendida, foi rejeitada antes de ser vendida. Abraão a comprou. Mas quem a levou para o mercado escravagista? Todos os abusos que ela ouviu. Sem família, sem carinho, sem amor, sem valor. Sozinha, solta. Valia o dinheiro dos outros para ser usada. Quanta dor, quanta ferida naquela alma. Agora, ela vai se deitar com o senhor dela, com o patrão. Olha, Estherzinha deitada com Assuero. Foi isso. Essa escrava foi elevada a um patamar maior, o patamar de concubina. Pensa.
engravidou, ela tinha o sonho do patrão no ventre dela. Ela realizou o sonho do patrão que a esposa dele não pôde. O herdeiro do trono semita estava no ventre dela. Ela tinha um príncipe no ventre. Ela era escrava. Subiu na cabeça dela. Toda mulher escrava, ela não se sente com valor a não ser pelo que ela tem e não pelo que ela é. Tem mulheres que só têm valor pelo que ela possui. Eu sou doutora. Eu sou rica. Eu sou branca. Eu sou elegante. Eu sou bonita. Não é assim. Eu tenho beleza. Eu tenho riqueza. Eu tenho uma raça aceitável. Porque tudo isso fica. Aquilo que você tem vai ficar abaixo do sol. O que é, vai acima do sol. O livro mais difícil para eu ler foi Eclesiastes. Eu não compreendia, eu dizia, Senhor, eu vou continuar lendo Eclesiastes, porque eu sou teimosa. Se está na Bíblia é para mim, mas não entendo nada. Vamos embora lá. Um dia, de madrugada, estava eu lá me levantando para ir ler Eclesiastes, já tinha orado. Eu vi como se fosse uma linha, muito claro. O que está abaixo do sol é passageiro, é vaidade, vai. O que está acima do sol é eterno. Acabou o mistério de Eclesiastes para mim. Passei a ler Eclesiastes, tudo que está abaixo do sol, passageiro. A mulher que é escrava, ela se segura nessas coisas daqui. Ela não consegue enxergar acima do sol. Por isso Deus veio nos chamando dessa posição de debaixo do sol para o que está acima do sol. Ele diz: vem comigo do Líbano, noiva minha, querida minha, vem comigo do Líbano, olha de cima do Amaná, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. É de lá que ele nos chama, debaixo do sol para cima do sol. Ele quer a transfiguração do nosso olhar, que nós possamos olhar acima. Agar, a egípcia, era escrava. Ela agora tinha um valor pelo que ela tinha. Ela tinha um filho do patrão. Mas ela era escrava, passou a ter algum valor. Deus nos tira dessa escravidão. Engravidou. Agora ela quer uma situação especial dentro de casa. Ela esqueceu que ela era escrava. Agora ela é a mãe do príncipe. Ela acreditou. Ela buscava o momento. Ela buscava uma situação. Aquilo estava muito além do sonho dela. Quis ser alguém à altura de Sara. Sara chamou a atenção de Abraão. Por causa disso, ele disse: humilha. Ela não aceitou. Você lê isso no capítulo 16 de Gênesis. Fugiu para o deserto. Foi Deus que mandou ela voltar. Nasce Ismael, o sonho de Abraão, um filho varão. Abraão era louco por esse filho. Abraão tinha 86 anos, Sara 77. A casa mudou. Tudo muda quando nasce uma criança. Nasce um filho. E o que foi que aconteceu agora? Agar entra em cena como heroína. Aqui traz um filho para o trono. Você pode imaginar a situação?
bota o filho no peito. Lá vem Abraão, oi meu filhinho bonitinho. E Sara olhando. Qual é a mulher que quer ver no colo do seu marido um filho que não foi ela que pariu para ele? E Sara tinha que enfrentar aquilo tudo. Quem manda ser impaciente? Não é? Sara tinha que enfrentar aquilo tudo. A frustração. Frustração causa ira, não é? Foi irando. E Abraão, idoso já, ele era louco pelo menino. E todos dentro da casa de Abraão cuidavam de Ismael como o príncipe herdeiro. O menino foi crescendo e vendo que aquilo tudo era dele, e sabendo que não teria concorrente para ele, ele foi crescendo com o pé no chão, no berço de ouro, e a mãe se sentia cada vez mais importante. Abraão completamente apaixonado pelo filho e o filho louco pelo pai. E Sara ia ficando cada vez mais relegada ao segundo plano. Sara ficou uma mulher triste, frustrada, irada. E ela cobrava coisas de Abraão. Até o dia em que, no meio dessa dor, Deus apareceu para Abraão. Capítulo 18 de Gênesis, nós vimos ontem, e Deus diz: de hoje um ano eu virei a ti, e Sara, tua mulher, Abraão, terá tido um filho. Pois bem, você pensa, Deus entra, cura a esterilidade de Sara aos 90 anos, entra como El Shaddai, fortalece o sistema reprodutor de Abraão, e o velhinho de 99 engravida a velhinha de 90 com um lindo menino, Isaac. Agora Sara começa a dizer que está grávida. Sara começa a dizer que está grávida. Todo mundo ri dela. Imagina, naquela época não tinha Alzheimer, mas devia ter umas outras doenças. Deve estar gaga. Olha, diz que está grávida. Só que com o tempo foram notando que a barriga dela crescia. Eu não sei se tinha gravidez psicológica, porque nem psicologia como ciência havia naquela época. A psicologia como ciência só mesmo se estabelece a partir de 1939, quando foi feito todas as experiências no laboratório de Leipzig, não é? Eu estou falando isso que pode ter psicólogos aqui, vai dizer, irmã, disse bobagem. Não, foi no laboratório de Leipzig, Wundt, Weber e Werner. Ali, psicologia se torna ciência. Mas no tempo de Sara, não havia. Com 9 meses, a caduquice de Sara nasceu. O filho Isaac. Pense que durante esses 9 meses de gravidez, o povo ficava dizendo coisa para Isaac, estava com 14 anos. Isaac odiava o pensar que ele teria um irmão nascido de Sara. Ismael, desculpa, que ele teria um irmão. Ismael odiava. Ele estava observando o ventre de Sara crescer. No dia que Isaac nasceu, foi o pior dia da vida de Ismael. Ele viu todos de casa se voltarem para o príncipe Isaac. Ele viu todos de casa, inclusive o pai dele, se voltar para Isaac. O sonho. E ele e a mãe dele não é mais a mãe do príncipe herdeiro, é a escrava Agar. A diferença está levantada. É tão difícil. É tão difícil essa questão familiar. Eu não sei se alguém aqui já experimentou essa situação. Eu experimentei. Meu pai, negro, estrangeiro, britânico,
com uma esposa negra, britânica também de Barbados. Tiveram 6 filhos, 4 rapazes, 2 moços, 2 negros. A família toda negra. Meu pai caiu em adultério com minha mãe branca, dos olhos verdes. Meu pai protestante, toda a família. Minha mãe católica, toda a família. Mamãe, 4 filhos brancos. Eu me lembro do meu irmão Geraldo, que nasceu, o cabelo dele eram caracóis dourados. E eu? No meio, 4 irmãos brancos de um lado, mãe branca, padrasto branco. Do outro lado, 6 irmãos negros, pai negro, madrasta negra. E eu no meio, a mulata. A quem eu pertencia? Eu não tinha espaço. A coisa é muito difícil. Você fica deslocado, intruso. Era um vexame. Quando saía com minha mãe, as amigas diziam: de onde tu arranjaste esta pretinha? Botaram no lixo da tua casa. Ouvi isso muitas vezes. Ouvi isso muitas coisas. Eu vou dizer para você que é negro. Deus deu um dom especial para nós, para ouvirmos e percebermos tudo o que as pessoas pensam de nós, porque somos negros. Não é fácil, não. Mas eu sei quem foi que nos fez. Eu sei quem foi que rolou meu cabelo. Quando o povo diz: irmã, a senhora não quer fazer o cabelo? Eu disse: Deus fez. Tão bem feito que está feito até hoje. O seu você enrola, ele desenrola. Você estica, ele volta. Mas o meu está pronto. Não é o sim. Pois é. Foi assim que Ismael ficou. Ismael era filho de Abraão. Mas não com a esposa, com a escrava. Tá. Cresce a ira de Ismael, o ciúme de Ismael. Ciúme é um gigante assassino. Inveja é um gigante assassino. Esse menino não sabia lidar com a situação. Ele agora era colocado no último plano por todos os empregados da casa de Abraão. Todo mundo só olhava para Isaac. E ele via o pai completamente dedicado ao seu irmão, que para ele não era irmão, era o filho de Sara. Tinha entre os semitas uma cultura de, aos 2 anos de idade, a criança deixava de ser bebê, passava a ser menino. Era a festa do desmame, tinha que desmamar o menino aos 2 anos. Esse era um momento especial. Eles davam um grande banquete. Logicamente, não foi feito banquete para o desmame de Ismael, porque a mãe era egípcia, era descendente de Cão, porque Cão teve 4 filhos: Cush, Misraim, Pute e Canaã. E ela era de Misraim, que é o Egito. Então não houve banquete. Mas agora para Isaac, Isaac é um semita, ventre semita. Então vai haver o banquete. Nesse dia, a Bíblia diz que Abraão deu um grande banquete, versículo 8, do capítulo 21 de Gênesis. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, é incrível, não diz filho de Abraão, não é filho de Agar. Aqui é um produtor e 2 mulheres. Caçoava de Isaac, quer dizer, ele estava chateando o irmão. Você sabe como é que filho maior chateia o pobre do menor. Eu era caçula de 10. Para todo mundo era pirralha chata. Eu devia ser mesmo, mas ele caçoava do irmão. Sara não admitiu. Rejeita,
essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Sara, parecia até pernambucana. Olha, teve uma briga. Eu sei que a briga entre os dois foi feia. Sabe por que eu sei? Porque Deus teve que vir intervir. Para Deus vir no meio da briga dos dois, Sara afirmou: mexa com o filho. Mexa com o filho. Aí Deus disse para Abraão, porque a Bíblia diz isso, pareceu muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Ismael era filho de Abraão. Deus disse a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. E Deus bom, diga aleluia. Deus sempre vem do lado da esposa. E Deus diz para Abraão: atende a Sara em tudo que ela diz, porque por Isaac será chamada a tua descendência. E Abraão, Sarinha levou. E aí, coitado de Abraão, fico com pena dele nessa hora. Levantou de madrugada, pegou um odre d'água, um pão, chamou a escrava, levanta, e o filho, depois disse: vão embora, nunca mais voltem. Vem um versículo tão triste. Para mim, esse é um dos versículos mais tristes que existe. No final do versículo 14, os dois saíram andando errantes pelo deserto de Berseba. Ela não conhecia o deserto, o menino não conhecia o deserto. Para onde ir? É uma mulher sozinha com um filho no deserto. Ela não sabia que Deus tinha prometido a Abraão: mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. É assim que a gente fica, num deserto com um filho. Nós ficamos no mundo. Quem é viúva de marido morto ou marido vivo? Marido distante, marido que é um zero à esquerda. Sozinha, andando errante por esse mundo que é um deserto. Só que tem uma coisa: para nós é muito fácil, porque sabemos que não estamos sozinhas, mas Agar não sabia. Havia uma promessa de Deus na direção dela e daquele filho, mas ela não sabia. Nós sabemos quem foi que botou o filho no nosso ventre. Sabemos que não foi o homem que nos largou, que nos deixou, que disse que o filho não era dele, que é sempre assim, ou que morreu. Mas ela não sabia. Foi. Tudo que existia para ela era um odre de água e um pão. Eu tenho certeza, e não está escrito na Bíblia, mas eu sou mulher, que ela não comeu para deixar o pão para o filho. Ela não bebeu a água para deixar a água para o filho. Porque é assim que a gente faz. A gente passa perrengue para deixar para o filho. Não pode faltar para o filho. E quem é que vai comer se o filho está querendo mais? Não é? Pois é. Só que a água acabou. E quando a água acaba no deserto, é morte certa. Porque o deserto é seco, evapora tudo. O menino começou a cambalear. Ela viu que ele ia morrer. Ela botou embaixo de um arbusto. Eu queria parar aqui. A gente só pode ir até 1 hora, né? Aí então,
Então, porque eu queria dar rapidamente 10 minutos. Olha, depressão. Esse menino está com 16 anos, Ismael. Com 16 anos, quando você chega na sala maior dos faraós do Egito, você vê na sala maior é o túmulo e a sala de Tutankhamon, um faraó da dinastia Tut, que morreu aos 16 anos. Ele era casado. Então, naquela época, nos antigos, um menino de 16 anos estava pronto para ser marido e pai. Esse menino tinha 16 anos. O que faz com que ele fique nessa prostração? Nós sabemos, e foi muito anunciado, que a doença desse século seria a depressão. Na igreja, muitas vezes, por insciência ou ignorância, eu não sei qual dos dois, eu prefiro saber que é ciência, às vezes tratamos pessoas com depressão, é falta de oração, é demônio, precisa de Jesus. Ora, todos nós precisamos de Jesus, mas se pessoas que não têm Jesus sofressem de depressão, você ia ver todo mundo na escola de samba assim, ó. Lá no presídio estava todo mundo assim, de depressão. Depressão é doença. A depressão foi estudada no século IV para o V antes de Cristo, por Hipócrates. Ele deu o nome de humor negro ou melancolia. A depressão começa com uma leve anedonia, que é a ausência de prazer. Mas ela se desenvolve para os mais avançados graus de desistência, culminando com intenso desejo suicida. Grande parte, eu diria que 90% dos suicídios é cometido por depressão. Porque nem sempre a pessoa que está com depressão, ela senta e para. Às vezes ela está fazendo barulho por depressão. Não é? Por depressão. Esse menino, Ismael, nasceu pensando que ia ser o dono do trono. Mas muito tempo, durante a caminhada dele, quando ele era menino, 5, 6, 10, 12 anos, ele ouviu: mas você é filho da escrava. Você não é filho de Sara. Você é filho da escrava. Então ele cresceu com aquele ranço de não ser filho de Sara. Já havia algo, uma situação da qual ele queria fugir. De uma hora para outra ele tem um golpe maior. Ele sabe que Sara está grávida. Começa o medo. E o medo é um gigante que mata sem você lutar, porque você não quer enfrentar o medo. Você viu o exército de Israel não quis enfrentar Golias, até a hora que apareceu um que enfrentou o medo, e nós sabemos o resultado. Ele viu até a hora que o menino nasceu. No dia que o menino nasceu, ele morreu. Ele perdeu o trono, ele perdeu o futuro, ele perdeu os braços de Abraão, ele perdeu tudo. E ele sobreviveu, ele se arrastou dia após dia por 2 anos. Se arrastou na ira, na frustração, na dor. Cada vez que ele via o pai com o irmão no colo, ele queria morrer. E isso foi pesando. A depressão é resultado de acúmulo. Se você está 2 dias numa prostração, até 2 dias é normal. Passou disso, procura o médico. Fala com ele. Ele vai passar aquela bateria de exames. Que médico tem mania? Quem é médico aqui? Tem médica aqui. Ouvi dizer que tinha uma. Nem posso mexer com ela. Porque médico é bíblico.
É assim: buscai e achareis. Ele passa aquela opção de exame, ele vai até a hora que ele achar uma coisa. Graças a Deus que tem gente que gosta disso. Nós precisamos desse povo. Graças a Deus. E ele vai fazer uma pesquisa. Quando você traz o resultado do exame, ele vê nível de creatinina muito alto, ureia muito alto, ácido úrico muito alto. Os lixeiros do organismo não estão tirando o lixo do sangue. Os rins não estão filtrando. E aí o sangue começa a pesar. O mesmo sangue que passa na perna é bombeado para o cérebro. Aí ele vai passar um medicamento para ativar a função renal. Os rins vão trabalhando mais, vão limpando o sangue, você sai da prostração. Mas às vezes, com a mesma prostração, você faz os exames e o médico diz: mas os níveis, o nível de creatinina, ácido úrico e ureia, eles estão normais. Então, o acúmulo de lixo não é no corpo. Porque se fosse no corpo, seria uma depressão orgânica. Mas agora, como o acúmulo de lixo não é no corpo, ele diz: então é na alma. Então, é uma depressão psicológica. Ele vai mandar você para um psiquiatra, que não é médico de doido, é médico da psique, é da alma. E ele vai buscar um psicólogo para ajudar. Porque o médico pode passar um remédio, o psiquiatra vai medicar você. E você vai ter que botar o lixo para fora falando. É essa. E aí o lixo vai saindo, você vai saindo daquela depressão. Não é? Ismael estava seguramente com uma depressão psicológica. A mãe deixou debaixo de um arbusto para não vê-lo morrer. Ela se afastou à distância de um tiro de arco. Significa uma distância grande. E quando ela chegou lá, a irmã Lucineide disse hoje uma frase aqui que me reportou há 30 anos atrás. A dor, ela chega a um nível que você não chora mais. Todo mundo pensa que você está muito bem porque você não chora. Porque a dor foi acima de produzir lágrimas. É como se houvesse uma apatia da expressão. Parece que não aconteceu nada. Ou pensam que você é frio, que não está mais sofrendo. Ela foi. Chegou lá, a Bíblia diz que ela levantou a voz e chorou, porque só dá vontade de gritar. Gritar. Eu me lembro quando eu estava no hospital, minha filha morreu ali, perto de mim. Como que eu ia avisar isso para o meu filho? Que no ano passado, no mesmo mês, meu marido tinha morrido. Meu irmão estava em casa, fazendo tratamento de insuficiência renal, em cima da cama. Eu estava só, visivelmente. Eu parei e agora, como eu vou dizer para todo mundo? A notícia era minha, a missão era minha, o pacote era meu, mas era minha filha que tinha ido embora. Não há como chorar, não dá tempo, não há como, você tem que agir. E nessa hora, nós precisamos dar graças a Deus que temos pastores, que temos uma igreja, que temos uns irmãos. Meus irmãos, pastor pode ser chato, a mulher do pastor pode ser uma chata, mas agradeça a Deus por eles, porque nessa hora eles assumem, eles param, vocês. Eu não sei o que teria sido de mim se eu não tivesse.
tido o pastor brabo, que já tinha me mandado para fora da igreja uma vez. Meu pastor pastor inglês brabo. Saia! Saí, no outro dia eu estava lá. Ah, você veio? Vim. Porque eu estava indo em umas igrejas pentecostais. Eu nunca tinha visto esse negócio de embolar a língua para falar. Na minha igreja ninguém expulsava demônio, eu achei que era necessário. E eu via lá e eu vinha dizer, pastor, se aborreceu. É uma das pérolas da minha vida, aquele pastor quase me bateu. É difícil. Agar, nós podemos compreender Agar. Ela não tinha palavra para dizer. Oh Senhor, Tu és digno, Tu és grande, o quê? Levou a minha filha. Gritei. Só dá vontade de gritar. Gritar. Aí disse que você é doida, porque devia chorar. Se alguém me disser isso nessa hora, eu bato. Aí a ira vai toda em cima. Matou. Essa mulher se afastou e gritou. Você pode imaginar o grito de uma pessoa sem ninguém no deserto do mundo. Quantas mulheres estão aí sozinhas, nesse contexto de mundo, estão gritando e ninguém ouve o som da voz. Agar gritou no deserto, o filho dela moribundo. Só que quando ela gritou, Deus diz, que teja Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do teu filho de onde ele está. Você diz, como é isso? A mulher que gritou, Deus ouviu a voz do filho? Quando você chega diante de Deus, orando por aquele filho, gritando por aquela situação, Deus ouve a voz do seu filho. Aonde está escrito aqui? Está escrito aqui na Bíblia. Eu creio em tudo que está escrito. Se ele disse que foi para a faculdade e está na boate, Deus vê ele lá na boate. Se ele vai ser assaltado daqui a pouco, Deus vê ele daqui a pouco. Estava pregando sábado à noite na igreja presbiteriana central de Brasília. Cheguei em casa no hotel, acabei de pregar, o telefone toca. Minha nora ligou, oi Pabu, tudo bem? O que foi que aconteceu? Disse, não, está tudo bem, estamos todos aqui. Só queríamos falar com a senhora. É o Lindinho que quer falar com a senhora. O Lindinho é o meu filho. Ele falou, oi mãe, como é que você está, mãe? Está tudo jóia para ele? Disse, tá, mas o que é que você quer? Porque ligando para mim essa hora da noite. Ele disse, é para lhe dizer que eu estou jóia. Eu disse, me conta. Não vá me dizer que vai vir mais um neto. Ele disse, não mãe, é que eu sofri um assalto. Mas eu quero que a senhora saiba que eu estou vivo, que eu estou falando com a senhora. Arma encostada na fronte dele aqui. Levaram, ele é microcirurgião dentista, ele trabalha só com microscópio. Ele dá aula na pós-graduação da universidade. Levaram o laptop dele com tudo, levaram o celular, levaram tudo, todos os exames. Mas o deixaram vivo. Enquanto eu estava pregando, meu filho estava, o que o diabo pensou, com a vida na mão dos bandidos. Mas Deus o deixou vivo. Na outra semana, ele foi parar no hospital, porque pegou fogo o prédio onde ele estava, e ele quis dar uma de bombeiro e ajeitar, tirar todos os alunos dali, respirou fumaça. Então, nós estamos no ministério, nós estamos expostos. Todos nós, filhos de Deus, hoje, estamos expostos.
Eu não fico dizendo isso para ninguém, não adianta. Cada pessoa está passando. Como diz o baiano, cada qual no seu canto chora o seu tanto. Filosofia baiana. É tão bonito. Agar disse o quê? Quando você grita pelo seu filho, Deus ouve a voz do seu filho. Foi isso que Deus ouviu lá no CTI. Visitou do jeito dele. Então vem para mim. Deus diz para ela: ergue-te, levanta o teu filho, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Você quer que Deus comece pelo final? Eu farei dele um grande povo, aí depois você faz. Primeiro você erga-se. Você está sozinho com o filho? Você já não viu que o pai morreu? Ou que o pai é um zero à esquerda? Ou que o pai não discerne as coisas? Ele ainda é o pai do menino. Erga-se. Não fique assim. Porque aquele safado que me deixou, porque seu pai é um bandido, porque seu pai... Não. Você se levanta. Não fique ali que nem um pé de alface, fresquinho, fresquinho e pronto para ser comido. Não. Levante-se. Foi Deus que me formou no ventre da minha mãe. Ele me chamou na hora certa. Porque Deus não faz nada errado e não se engana. Ele me guarda todo o tempo, porque Ele nem pisca olhando para mim. Ele permitiu. Foi Ele que fabricou filho no meu ventre. Errei, porque o marido era dos outros. Porque eu não estava casada. Mas foi Deus que fabricou, então agora eu tenho que andar com Ele. Erga-se. Agora o que é que você vai fazer? Erga seu filho. Como é que você ergue um filho? Com palavras e com a sua presença. Ninguém gosta de saber que é filho de um bandido, de um safado, de um traidor. Portanto, não diga para o seu filho nada que seja prejudicial, principalmente dando informações negativas a respeito do pai dele, que ninguém quer saber que é filho de um bandido. Ninguém. Teve todo mundo viu no jornal, uma incursão numa favela no Rio de Janeiro, a polícia cercando e o homem abraçado com uma mochila, correndo daqui para ali, porque ali estava toda a cocaína, até que ele escorregou numa pedra, ele veio, a cabeça dele foi para um lado, o corpo para o outro. Eu estava viajando final de semana, cheguei segunda-feira, terça-feira eu fui. O filho dele queria falar comigo, 8 anos. Abracei, chorou comigo aquele choro seco, sem lágrima. Apertava, eu queria botar o menino para dentro de mim, eu tenho isso. Ele disse: tia, olha a pergunta que ele fez para mim. O papai foi para o céu. Eu disse para ele: meu filho, deixa a tia dizer para você. A Bíblia diz, Senhor Jesus diz, se no último momento clamares pelo Senhor, serás salvo. O seu pai muitas vezes foi na igreja. Você lembra que a sua avó era da Assembleia de Deus? Ele ouviu de Jesus. Você lembra ele estava numa agonia, num sofrimento, cercado de polícia. Ele não queria ser preso. Ele escorregou. Enquanto ele foi caído, ele deve ter clamado por Jesus. Pronto. Contei para ele a história daquele rapaz lá da cruz. Agora ele chorava, com lágrimas, feliz, o sorriso dele, a alegria dele, de saber que havia a possibilidade do pai ter clamado por Jesus no último momento.
Olha a preocupação dessa criança. 8 anos. Eu não disse para ele, não sei, né? Seu pai era um bandido, você viu como é que ele morreu? Não dei essa notícia, só falei para ele, eu fui garimpar a avó dele, que levava o filho para a igreja, que o filho foi criado na igreja. Foi isso que ficou. E no último momento, ele teve tempo para clamar pelo Senhor. Levante seu filho. Fale coisas boas do pai dele, safado, sem vergonha. Fale só o que é bom. A notícia ruim vão dizer para ele. É a forma que você tem de levantá-lo. É a forma que você tem de levantá-lo. Sabe, o meu marido era um homem muito exigente dentro de casa. E com ele era tudo. Eu fui fazer aquele curso em Singapura. Segundo dia que eu estava lá, eu recebi a notícia que ele morreu no Brasil. Minha filha era advogada e meu filho, depois foram lá na Petrobras para ver o escritório dele, tirar os pertences dele, e descobriram que ele era adúltero. Ele tinha mulheres fora de casa. Ia daqui e dali, esposa não, mas usava isso. E eu fiquei chocada, fiquei triste e tudo mais. Quando foi um dia depois, minha filha já tinha morrido, os colegas do meu filho estavam lá. Eu disse, irmã, a senhora pode casar de novo, a senhora é viúva, tão jovem, tão inteira e tudo mais. O meu filho, que é muito brincalhão, disse, mãe, agora me diga uma coisa. Porque naquela semana tinha aparecido 2 casamentos para mim, e lá em casa me ofereceram. Eu nunca vi. Viúva de vez em quando faz sucesso, principalmente quando o povo pensa que ela ficou rica. Atrai, né? Aí, ele disse, mãe, presta atenção, o garoto. Mãe, agora me diga uma coisa, sério. Hoje, com tudo que a senhora sabe, com o ministério que tem, se a senhora fosse casar, qual seria o homem com o qual a senhora casaria? Eu olhei para ele e disse, meu filho, eu casaria com seu pai de novo. O quê? Eu digo, meu primeiro, único namorado, namorei, noivei e casei com ele. O sonho da minha vida, lindo, lindo. Eu o amei de todo o meu coração, acho que ainda amo. Segunda coisa, meu filho, mesmo sabendo de tudo que ele aprontava, nenhum homem me daria um filho como você. E só por isso, só para ter um filho como você, eu passaria por tudo e muito mais. Ele chorou. Ele se gaba disso até hoje. É melhor você surpreender o seu filho construindo. Teve um dia que eu disse, meu filho, nenhuma mulher no mundo é digna de ter um filho como você. Seus filhos precisam ouvir isso. Você só reclama. Traga, cave, busque coisas boas, construtivas para ele. Porque elogio, meus irmãos, minhas irmãs, é combustível. Elogio é combustível, ela ajuda a crescer, a prosperar, a produzir. Levanta-te, ergue o teu filho, segura-o pela mão, presente na vida dele. Anda com ele, dá atenção dobrada, porque eu farei dele um grande povo. Deus está disposto a cuidar do futuro, do crescimento, do progresso do seu filho, desde que você faça esse trabalho aqui. Deus formou Ismael. Abraão deitou com Agar, mas quem fez Ismael foi Deus. E Deus chamou Agar para aquela época. Deus trouxe Agar não sei de onde,
de dentro do Egito. Eu não sei quantas vezes ela foi vendida, mas ela parou ali. Parou ali porque Deus tinha um propósito para ela ali. Hoje nós vemos Agar. Quando Paulo fala na carta aos Gálatas, ele diz que Sara e Agar são duas alegorias. São duas alegorias. Agar representa o Sinai. Sara representa o Monte Sião. Monte Sinai, Monte Sião. Sara representa a graça. Agar representa a lei. Ismael é o filho da lei, é o escravo. Isaque é o filho da graça, é da liberdade. Nós somos chamados através de Isaque em Abraão, e esse Isaque espiritual é Jesus. Então, na hora certa, ora, quando nós olhamos para uma história assim, nós vamos ver uma coisa que eu não quero deixar de chamar a atenção. Quando Deus deixa de falar com Agar, aqui no versículo 19, tem um versículo que eu gostaria que você pensasse. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu ao menino para beber. Você viu? Ela estava gritando porque o filho dela ia morrer. O poço estava do lado, ela não via. Foi Deus que abriu os olhos dela para ver o poço que estava lá. Possível. Toma, dá água para o teu filho. Ela ficou com uma obsessão. Meu filho vai morrer porque acabou a água. Meu filho vai morrer porque acabou a água. Meu filho não vai dar para nada porque ele não quer estudar. Meu filho não vai dar para nada porque ele não quer estudar. Eu não vou ter neto porque meu filho é gay. Eu não vou ter neto porque meu filho é gay. Não é? Meu filho não vai servir para o futuro por quê? Porque ele usa droga. Nós estabelecemos coisas, sem contar que Deus é o autor da vida e tem autoridade sobre as pessoas. Seu filho é seu filho, o que você está fazendo aí? Ora, clama, busca, grita, porque Deus é vivo. A misericórdia dele se renova. Posso pedir? Posso pedir? Faz um favor aqui para a velha. Eu até te dei um cafezinho hoje. Olha, proclame a vontade do Deus que está interessado. Foi Ele que formou o filho dentro do seu ventre. Ele quer que você segure na mão dele. Nunca diga, eu sou pai e mãe. Você é só fêmea. Deixa o lugar do pai para Deus ocupar. Faça a sua parte hoje. Hoje, qual é a sua parte? Hoje você tem filhos numa época muito difícil. Muito difícil mesmo. Quando Paulo avisa a Timóteo, ele diz, sabe, Timóteo, nos últimos dias acontecerão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, seu filho também, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Se você tem um quadro assim na sua casa, você já enxergou.
Se não, abra os olhos. Porque esse é o quadro dos jovens hoje, dos filhos hoje. Para onde você vai olhar? Para cima. Porque Deus lhe fez mãe para essa época. Deus lhe fez mulher para essa época. Ele quer que você dependa dele. Agar tinha um poço que ela não via. O filho dela ia morrer de sede, ela não via o poço. Talvez você ainda não enxergou o poço que está à sua disposição. Senta na cama, o poço está ali para saciar a sua sede. Senta na sala, o poço está ali. Quando ela descobriu, foi Deus que abriu os olhos dela. Ela viu. Aí ela pôde tirar do poço, saciar a sede do filho dela. Quem sabe o seu filho hoje está com uma sede tão grande. Uma sede de Deus. Que ele está varando pela droga, pelo mau comportamento, pela imoralidade sexual. Perdido. E não aceita a sua voz. Não quer ouvir a sua voz. Irreverente, atrevido. E diz que lhe ama. O poço está ali. Deus está ali. Para segurar na sua mão. Para que desse poço a água sacie a sede do seu filho. Por isso ele lhe chamou agora. Como a mulher tirada da escravidão. A misericórdia de Deus se renova sobre nós. Amém.